Então, veja que a experiência da não aceitação, o que começa a acontecer quando existe essa experiência da não aceitação? O que acontece se a experiência ela é vivida na não aceitação por meio de um julgamento, né? Por meio de culpa, medo, remorso ou algo assim. O que acontece? A pessoa acaba atraindo para si, de modo até mais circunstancial, indivíduos que vão fazer com que essa pessoa reviva essa experiência. Então, veja bem, segundo a autora, alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento várias vezes ao longo do dia, ao longo da vida, desculpa, como também podem renascer uma ou mais vezes a fim de ter que se autoaceitar num nível mais completo. Então, veja aqui, o que ela está querendo dizer para nós é justamente que nós temos que desenvolver esta autoaceitação, porque senão nós vamos repetir muitas existências, nós vamos ter que renascer muitas vidas até conseguir alcançar esse processo, que talvez não seja possível numa vida só. Aí, complementando, o que eu trago para você? Que talvez nós tenhamos, sim, condições de olhar para essa fragilidade da falta de aceitação e fazer as devidas reciclagens em apenas uma existência. Talvez não considerando, né, uma gradação de 0 a 100 novamente, talvez a gente não faça isso numa única vida. Mas também afirmar que isso não seja possível, talvez seja também ainda bastante forte, né? Então, vamos considerar que talvez nós possamos sim desenvolver esse processo de autoaceitação. Vamos ver que nós já temos algumas perguntas e eu quero falar aqui com o Eduardo. O Eduardo está perguntando assim: Simone, nesse contexto de vidas, essas feridas emocionais nos acompanham? Eu entendo que sim, sabe, Eduardo? E até o que acontece? Devido a esse nosso renascer, a própria autora ela fala sobre isso também, de nós não termos conscientemente, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nós não temos essa memória tão lúcida, né? Não estamos tão conscientes daquilo que aconteceu nas nossas outras existências, mas ela também coloca que, com certeza, essas nossas feridas, elas podem estar sendo trazidas de outras vidas, e detalhe, quanto mais nós vamos permitindo que o tempo passe, e menos nós vamos reciclando esses processos doentes dentro da nossa personalidade, dentro da nossa vida, ou algumas situações que eventualmente foram muito traumáticas, mais tempo nós vamos carregar o nosso processo emocional com isso, e a dificuldade de nós lidarmos com isso, ela cresce cada vez mais. Então, veja que o ideal é, quando você reconhece um processo de ferida emocional, é você já se atentar a esse fato, seja você um profissional das terapias ou não, seja você um atendido ou não, que busca os seus processos de evolução ou busca os seus processos de reciclagem. O que é o ideal? Você decidir curar-se, você decidir buscar, né? Então, veja que quando nós olhamos para o livro da Lise Bourbeau, não sei se eu estou pronunciando adequadamente, né? Mas quando você olha especificamente para a obra dela, ela já tem na capa do seu livro as 5 feridas emocionais, para que você já comece a identificar. Mas quais delas eu tenho? O qual dela prepondera em mim? Qual é a mais forte, né? Daqui a pouco eu já vou passar para você quais são as 5 feridas emocionais consideradas por ela. Mas dentro desse contexto da sua pergunta, eu entendo que sim, que essas feridas emocionais, elas podem nos acompanhar. E eu tive uma experiência, até compartilhando com vocês, com uma amiga que eu conversei, onde ela teve uma perda do esposo, né? Até recentemente, o esposo, ele fez a passagem, e essa amiga, ela era muito buscadora, né? Evolutivamente, uma consciência, assim, muito avançadinha. E quando ela perdeu esse marido, ela até colocou para mim assim: ô Simone, eu precisei procurar ajuda.
né? Por mais que ela se dedicasse muito a se autoconhecer, a se autopesquisar, ainda assim ela foi buscar ajuda, porque era um casal já mais idoso, né? Eles já tinham mais idade, os dois. E ela disse que foi tantos anos que eles conviveram juntos que ela não achava que seria tão difícil para ela, pelo nível de consciência que ela já vinha buscando, ela não achava que seria tão difícil. E no momento que ela buscou esse processo terapêutico, a primeira coisa que ela percebeu foi o seguinte: que se ela não tivesse de imediato buscado essa ajuda, ela correria o risco de construir uma cicatriz emocional, né? E a cicatriz emocional, quando ela não é curada, ela perdura por muitas vidas, por várias vidas. Está certo? Então, olha a importância de nós avaliarmos esta condição. Aí nós temos mais uma pergunta aqui do Charles, onde ele coloca assim: e como fazer para eu reconhecer que tenho essas feridas emocionais? Eu entendo, Charles, que tem várias maneiras, né? Mas uma delas é você reconhecer o ponto da sua dor, né? Que você consiga se autoavaliar e perceber assim: dentro desta personalidade que eu estou atuando, qual é a minha dor? Qual é o grau da minha dor? Onde ele está? Né? Então, agora eu já quero citar as feridas emocionais para que você já comece a fazer uma avaliação. Então, nós temos aqui a ferida emocional citada pela autora como a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça e a traição. Então, veja, são 5 feridas emocionais que nós podemos considerar como verdadeiras impedidoras do processo da felicidade. E quando eu olhei de cara para essas 5 feridas emocionais, e aí respondendo a sua pergunta, Charles, o que eu percebi? Que eu não tinha apenas uma delas, e que sim, era possível avaliar dentro do meu contexto evolutivo que eu tinha várias delas, né? Porém, eu consegui reconhecer que uma delas talvez foi a crucial que possa ter desencadeado as demais. Está certo? Quero